Quando nos aproximamos da palavra do Senhor, para dela aprender, às vezes a escolha de um mesmo livro numa sequência parece ser algo repetitivo. Mas é justamente aqui que nós encontramos a diferença entre a palavra de Deus e qualquer outro livro, a sua riqueza e a abundância de ensino que nós temos, à medida que insistimos mesmo no mesmo escrito. E se você fizer isso, você vai perceber com muita satisfação que é praticamente uma fonte que não se esgota, e que de determinados detalhes que você não percebeu na primeira leitura ou no primeiro estudo, o Senhor lhe dá ao longo do tempo, e você vai descobrindo novos ensinos e princípios que são extraídos da palavra de Deus. No domingo passado eu trabalhei o livro do profeta Jonas sobre o foco da soberania de Deus, olhando a questão de como Deus soberanamente é o Senhor da missão. A missão é dele e absolutamente o erro ou a vontade humana pode sequer riscar ou arranhar os propósitos de Deus. Hoje eu vou usar o mesmo livro, mas focando e abordando um aspecto diferenciado. É a realidade de que muitas vezes os seres humanos, e nós estamos incluídos, claro, nisso, temos conceitos acerca de Deus. Fazemos nossas conceituações, e a partir dessas conceituações nós começamos a criar a nossa estrutura de ação e do que fazemos ou deixamos de fazer para com Deus. E muitos desses conceitos, eles nos foram passados às vezes quando pequenos. Faça isso não, papai do céu briga. E para o pai não, ou a mãe, para não parecer aquele que está dizendo não pode, coloca sempre em Deus a figura do proibitivo, ou aquela ideia de um Deus velhinho. E geralmente alguns filmes fazem isso, querem reportar Deus, botam aquela barba branca, aquele cabelo branco comprido, aquela voz que fala, né? Geralmente fala bem grosso quando está falando em Deus dessa maneira, né? E às vezes um Deus austero e muito forte, outras vezes condescendente, chegava até a ser companheiro das coisas do dia a dia, como se fosse um igual. Os conceitos são extremamente variados, podendo levar até a ideia de um Deus distante, que não atua, que não se faz presente, que não participa da vida, ou que simplesmente está ali para dizer faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Quando nós pensamos em Jonas, nós temos que entender algo que chamamos na Bíblia, ou chamamos no estudo da Bíblia, revelação progressiva. Hoje eu e você temos um privilégio muito maior do que teve o profeta Jonas. O privilégio de saber mais acerca de Deus do que Jonas sabia na sua época, em termos do que fora revelado. Muitas coisas que estavam sendo anunciadas que ainda iriam acontecer, em particular com a figura do Messias, que é Cristo, Jonas não sabia nada disso. Nós sabemos muito mais do que Jonas. Nós conhecemos muito mais acerca de Deus, da sua palavra, do que esse profeta. Entretanto, queridos, algumas concepções que Jonas fez geraram na vida deste homem 4 grandes equívocos. E porque ele tinha esse conceito, ou tinha esses conceitos errados, ele tomou decisões em cima daquilo que ele pensava acerca de Deus. E é justamente aí que nós também cometemos os nossos erros.
Quando nós achamos que Deus age assim, e esse agir não está de acordo com aquilo que Deus diz ser ou fazer, segundo a sua palavra. Então eu gostaria que nessa noite você fizesse esse paralelo entre Jonas e você mesmo, e aprender que talvez você não tenha os mesmos equívocos acerca desse conceito de Deus que Jonas teve, mas que você possa avaliar se você não também está caminhando por algumas estradas que não refletem essa realidade de quem Deus é e do que Deus faz. O primeiro ponto que eu quero conversar com vocês, vou ficar apenas no primeiro capítulo, e ele já nos apresenta e ensina o suficiente para ficarmos só neles. Começa no versículo de número 3 do capítulo 1. Jonas aparece para ele, o Deus aparece para Jonas, dá a ordem para ele. Isso não foi uma coisa assim natural, não foi uma coisa tranquila em termos de simplesmente foi um homem que apareceu, que a gente não para pensar. E como é que Jonas sabia que foi Deus que apareceu para ele? Então, sendo ele profeta, sem dúvida nenhuma, uma revelação especial, que nós chamamos assim, da parte de Deus, que Jonas jamais teria se Deus não tivesse intervido na vida dele para dar. Não diz exatamente como, mas o fato é que foi algo tão sobrenatural que Jonas entendeu ser de Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Certo dia o Senhor disse a Jonas, Deus disse a Jonas: apronte-se, vá para Nínive. No versículo 3 diz: Jonas se aprontou, mas fugiu. Esses dois verbos aí, eles estão claramente em uma demonstração de conflito, ou no mínimo de intenção diferente da ação. Deus diz: se prepare que você vai ser profeta naquela cidade ali chamada Nínive. E era como se Jonas dissesse: sim, Senhor, espere para ver, um piso lá. Como se lá dentro do coração dele tivesse esse tipo de atitude. Mas para Deus, ele se apronta, como quem diz: conta comigo, vou fazer o que o Senhor está pedindo. Sem dúvida nenhuma, Jonas foge ou tenta fugir de Deus. E aqui ele cometeu um equívoco muito sério de uma revelação que, sendo Jonas posterior a Davi, com certeza ele já conhecia o Salmo 139, onde Davi já havia dito, por revelação de Deus, que você não pode fugir do Senhor. E Davi pergunta: para onde eu fugirei da tua presença? Tem algum lugar? Mas talvez o profeta não tenha guardado adequadamente essa mensagem no seu coração, ou desconhecia, o que eu acho pouquíssimo provável, para ser um homem de Deus da sua época, quando os salmos faziam parte do cântico de adoração na cidade de Jerusalém, cidade onde ele morava. Muito pouco provável. Mas parece que ele nunca tinha ainda experimentado se aquilo era de fato verdade. E aqui dá o problema do crente, do servo de Deus. Às vezes ele tem um conceito e ele duvida do conceito. Será que é isso mesmo? Será que não tem um jeitinho de escapar? E Jonas tenta fugir da presença de Deus. Eu parei um pouquinho para pensar nisso, e parece que o conceito também está ligado com o templo de Jerusalém que estava lá. E o equívoco talvez de Jonas
era pensar que Deus estava presente no templo. Como muitas vezes hoje pessoas assim, eu vou me afastar de Deus, aí deixa de ir para a igreja, achando que está se afastando de Deus, porque deixou de ir para a igreja. Onde é que está Deus? Está lá na igreja. Eu não quero me encontrar com Deus, então eu não vou para a igreja. Tem muita gente pensando assim. Foge de Deus, achando que fugir de Deus, pode se fugir entre aspas, é não ir para a igreja. Claro que quando eu venho para uma igreja evangélica, eu sei que ali é um lugar onde Deus é adorado. Cantamos isso, o Senhor é adorado aqui. Então, se eu vou para ali, eu vou para um confronto de cara. E Jonas disse: não quero esse confronto, vou para Nínive, vou para Tarsis, vou para a Espanha. Eu vou para longe do templo, onde Deus está. Então lá na Espanha, para onde eu vou, ninguém fala de adoração, ninguém fala de salmo, ninguém fala de presença, ninguém fala de sacrifício, ninguém fala de holocausto, nada daquilo que é feito para o Senhor. Na Espanha vai ter, então não tenho que me preocupar com isso. Grande engano, grande engano. E Jonas achou que podia fugir da presença de Deus. Ele cometeu um erro de duas verdades reveladas acerca de Deus. A primeira verdade é que Deus é onisciente. Ele não falou nada, mas Deus estava sabendo tudo que estava dentro do coração dele. Sim, Senhor, eu sei o que está acontecendo em você. E Jonas pensou que simplesmente pelo fato dele não verbalizar aquilo que estava dentro do seu interior, ele poderia agir e Deus desconhecer. O segundo grave erro de Jonas é achar que Deus se faz presente apenas em alguns lugares que ele quer, como se a onipresença de Deus fosse setorizada. Deus está na igreja, mas não está no lugar de pecado. Deus está onde as pessoas adoram, mas onde tem um show com prostituição, ele não está lá. Esse foi o grande engano de Jonas. Não existe lugar onde Deus não se faça presente. Você pode não perceber a presença dele, aí é outra história. Mas Deus é onipresente, como o presbítero Geraldo falou. Ele está presente em todo o lugar e conhece todas as coisas. E Jonas resolveu testar isso aí. E ao cometer esses dois equívocos primários, ele toma decisões como se isso fosse verdade. Vou fugir, não vou dizer para onde eu vou, como se Deus não soubesse. Compro uma passagem para um lugar e Deus lá não vai estar, ele não vai me encontrar. E o que ele quer fazer com esse povo de Nínive não vai acontecer. Meus queridos, é interessante que os equívocos se multiplicam, mas Deus interfere na história para revelar quem Ele é e o que Ele pode fazer. E o segundo equívoco é achar que Jonas iria sair, ou que ele poderia pensar, começou a achar que ele poderia fazer tudo isso e não acontecer nada. Ele esconde de Deus, decide fugir de Deus, maquina o mal, controla. A minha vida sou eu. Eu faço essas coisas acontecer. Mas é justamente aí, queridos, que Deus demonstra mais uma característica de que Jonas ainda não tinha sentido na pele. A realidade de Deus ser onipotente. Deus tudo pode. Se Ele quer salvar o povo de Nínive, Ele iria fazer, ou Ele fez isso acontecer, independente de qualquer outra coisa, como vimos na pregação do domingo passado. E Deus, pela sua onipotência,
ele mexe em algo que Jonas não tinha absolutamente controle. Uma tempestade. Uma grande tempestade chegou e Jonas estava em profunda e grande desobediência, dormindo. Aqui tem algo muito interessante para você entender. Entre o momento da decisão de obedecer e o momento das tempestades se instalar, produtora de medo, daqui a pouco eu vou abordar um pouco mais desse aspecto, existe um tempo dele se preparar, o tempo dele ver para onde ele ia, o tempo de comprar a passagem, o tempo de chegar a hora do navio, porque ele saiu de onde ele estava de Jerusalém e foi até uma cidade chamada Jope, que era o porto. Jerusalém não tem porto, não tem navio lá não. Como naquela época tinha avião, ou ele foi provavelmente a pé. Isso levou um tempo. E ele chegou lá e esperou. Teve o tempo de entrar no navio, escolher o lugar onde ia ficar, o tempo do navio sair do porto e chegar até alto mar, e o tempo de lá no alto mar a tempestade chegar. Tudo isso teve um tempo. Por que você está falando nesse tempo, pastor? Simples. Porque durante esse tempo Jonas pensou que o que ele estava fazendo ia dar certo. Na nossa vida também é assim. O ser humano, ele faz coisas erradas ou desobedece a Deus, e porque naquele período, naquela quantidade de tempo, que pode ser meses, pode ser anos, ele acha que a sua opção foi a boa e que ele conseguiu dizer não para Deus e se dar bem. Em termos de quantidade, é mais ou menos assim: o cara chega num prédio de 20 andares e pula lá de cima. Você fala, não pule não, tu vai morrer. Ele diz, não, não vou não. Aí ele pula. Aí quando ele chega no 15º andar, você está vendo? Não morri não. O tempo vai passando. Aí você se encontra com ele agora no 6º andar. Ele fala, está vendo? Já estou no 6º, não aconteceu nada. Vamos conversar. Quando passar o tempo, você chegar lá no térreo. Aí a gente conversa lá no térreo. E o térreo de Jonas foi a tempestade. Mas enquanto essas coisas não aconteceram, a sensação da desobediência para quem desobedece é: está tudo bem, vai dar tudo certo. Quando você faz alguma coisa na sua vida, desobedecendo a Deus, afrontando a Deus, sabendo que isso não está de acordo com a vontade de Deus, Deus pode até deixar que por algum tempo você ache que vai funcionar e que você vai sair muito bem, mas você não vai poder mexer com a soberania e com a onipotência de Deus. Ele vai intervir. Ele vai intervir. Ele interviu com Jonas. E a tempestade que veio não era uma tempestade qualquer. E entramos aqui concluindo esse equívoco de você achar que você pode desobedecer, que você pode tentar fugir e que não vai acontecer nada. Não se iluda. Romanos capítulo 1, versículo 18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra todo tipo de maldade e impiedade que as pessoas cometem. Alguns comentaristas chamam isso de ira santa. Você não pode fazer algo que é contra o ser de Deus e não provocar de Deus uma santa reação contra o que você está fazendo. Não tem como. Senão ele não seria Deus. Mas tem muita gente que pensa que pode errar e faz: não, Deus não vai olhar isso não. Houve um caso, só para fechar, que me lembrei agora, de um rapaz que estava numa situação e no conselho da igreja, conversando, mostramos o erro. Você sabe que está em erro, eu sei que eu estou em erro. E você
sabe que as consequências desse erro vai produzir isso aí, isso pode vir sobre a sua vida? E ele disse: apelo para as misericórdias de Deus. Pode ser até bonito, né? Mas o conceito que aquele jovem estava tendo de Deus era equivocado. Você não pode errar e continuar errando e dizer assim: apelo para as misericórdias de Deus. Você não pode fazer isso, porque Deus não aceita isso. A misericórdia de Deus só vai vir em termos quando o ser humano responde ao arrependimento. Aí Deus pode agir com misericórdia ou não. Ele nem é obrigado a agir com misericórdia, porque ele mesmo disse: eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Não sou nem obrigado. Agora, eu não chamo o culpado de inocente, nem o inocente de culpado. Portanto, quando você peca, você faz uma agressão ao santo e puro caráter de Deus, e isso tem uma reação de Deus. E é por essa razão que Jeremias disse: olha, se o nosso Deus tivesse para aplicar justiça no seu povo, se ele fosse aplicar justiça, há muito nós já teríamos sido destruídos. Há muito tempo. Então Deus dá a Jonas uma oportunidade. Mas eu quero abrir um parênteses e dizer que Deus não deu essa oportunidade para Ananias e Safira, não. Deus não deu essa oportunidade para Acã. Deus não deu essa oportunidade para Herodes. Deus não deu essa oportunidade para Nabucodonosor. Deus não garante que quando você erra premeditadamente, a misericórdia dele vai vir para você. Ele não garante isso, não. Ele não garante. Então não use Jonas como argumento e dizer assim: Jonas pisou na bola, Deus mandou a tempestade, mas não matou ele, não. Comigo também vai ser assim. Não. Gente, certa vez eu li um artigo de um fazendeiro, e ele estava colocando, norte-americano, ele estava colocando ali o que havia acontecido na família dele, e o que tinha feito ele entender o quanto o pecado machuca o caráter santo de Deus. Ele tinha uma criança, ele botou a família, ele e a esposa botou a criança para dormir no dia de calor, com a janela aberta. Entrou uma cobra venenosa. A cobra se alojou no berço da criança, e quando a criança se mexeu, a cobra picou a criança, e a criança morreu. E por muito tempo os pais perceberam a criança quieta, mas quieta demais, e quando chegaram, notaram a criança estava com o corpo inerte, e quando pegaram a criança, viram a cobra, e perceberam que a criança estava morta. E aquele homem disse: você pode imaginar o meu ódio por aquele animal? Você pode imaginar a minha revolta? O que eu senti ao perceber que esse animal tirou a vida do meu filho? E ele diz: isso me doeu muito, mas foi com esse fato na minha casa que eu descobri o que é que o meu pecado fez no coração de Deus, quando pelo meu pecado o filho dele foi levado à cruz. Cristo morreu por causa do meu pecado. Foi a minha picada de pecado que fez com que o Deus eterno levasse Jesus, o seu filho, à cruz. Como é que Deus olha para mim quando eu peco? Dizendo: que cobrinha bonitinha, matou meu filhinho. Não, isso é equívoco. E Jonas estava achando que poderia pecar contra Deus e sair disso, ou sair dessa situação ileso.
E aí entrou o terceiro aspecto que nós aprendemos aqui nesse momento, é que Deus manda uma tempestade, e a tempestade é um símbolo bastante, digamos assim, equivalente à situação que Jonas poderia entender que ele havia gerado. Não se tratava de uma tempestade de angústia, não se tratava de uma tempestade de dificuldade para atravessar, era uma tempestade de vida ou morte. E a Bíblia diz lá no versículo número 5: os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um a seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Jonas, porém, tinha descido para o porão, tinha se deitado e dormiu. É interessante a gente perceber que quando as pessoas não conhecem a Deus e uma tempestade vem, seja ela de que nível for, aqui era no mar real, mas nós passamos por outros tipos de tempestade, de saúde, de dificuldade, de financeiro, etc. As pessoas que não conhecem a Deus, porque não sabem quem Deus é, apelam por qualquer coisa. Qualquer coisa vale. O que tem que ser feito para resolver isso? Um tempo atrás eu contei essa história para vocês. Quando eu tive meu acidente de carro, eu conheci no hospital em Brasília um engenheiro que também morava em Cuiabá, chamado Cláudio. E conversamos, ele sabia que eu era pastor, saímos praticamente no mesmo período do hospital. Eu voltei para Cuiabá, ele também voltou. E depois de mais ou menos um ano, eu recebi um recado por escrito do Cláudio. E o recado dele dizia assim: Sérgio, eu tenho uma boa notícia para você, mais ou menos assim: estou frequentando um centro espírita e eu já ando. Se você vier, também vai andar. Queridos, eu vou dizer o que é para você. É muito provável que se eu tivesse ido para aquele centro espírita eu estivesse andando, ou eu tivesse andado. Era muito provável que isso acontecesse, porque era uma oportunidade muito grande do diabo dizer: quem manda sou eu. Está vendo aí? Pastor, adorando a Deus, não ficou curado, veio para cá, olha aí como é que está. E aí na minha cabeça tem que ver as explicações. Você vai se curvar a qualquer busca, ou vai passar pela tempestade? Claro, eu mandei um recado para aquele homem. Eu disse: olha, meu querido, eu não vim para esta vida com o propósito de buscar andar e procurar por qualquer coisa. Se o meu Deus quiser me curar, Ele vai me curar. Se Ele não me curar, eu já estou curado, porque no meu reino, no reino para onde eu vou, não tem cadeirante. Essa foi a minha resposta para ele. Nunca mais ele escreveu, nunca mais eu vi, nunca mais eu soube. Mas o que eu quero dizer para vocês, queridos, é que muitas pessoas buscam solução quando estão em crise, de qualquer maneira, de qualquer jeito, como se aquilo fosse o mais importante. E esses homens que estão aqui em Jonas, se você notar, porque eles não conheciam nem sabiam quem eram Deus, eles começaram a adotar cada um a seu Deus. Aí faz aí o teu, digamos hoje em dia, faz a tua mandinga aí, faz o que tu tem que fazer, vai atrás. Tu pede para o meu, pede para o teu, ele pede para qualquer um ali. O importante é resolver esse problema da tribulação. O importante é essa tempestade ir embora. Para que Deus venha, ou para que Deus tu oras, o que é que tu pedes, o que é que tu ofereces, ó. Não interessa.
Mas o que nem esses homens sabiam, e nem muito menos Jonas estava consciente, é que Deus não dá a glória dele para outra pessoa. Deus sempre vai trazer a glória para ele. No final, a glória do Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que Deus vai dar a Cristo um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse, seja quem for, Jesus Cristo é o Senhor. Isso vai acontecer, a glória vai vir para o Senhor, mais cedo ou mais tarde. E aquelas pessoas ali, naquele momento de grande dificuldade, tentaram de tudo, de todas as opções. E o que eu acho mais interessante é que vão buscar Jonas e perguntam: qual é o Deus que você adora? Ele disse: eu adoro o Deus que criou os céus e a terra e o mar. Aí o pessoal tremeu nas bases. E o que você fez? E Jonas contou a história: eu tentei fugir. E a palavra na língua em que a Bíblia foi escrita diz assim: como você fez uma loucura dessa. Agora, pessoas que não conheciam a Deus dizendo para o profeta: você é maluco de tentar fugir desse Deus que criou céu e terra e mar? Você acha que conseguiria fugir dele? O seu Deus cria o mar e você acha que consegue fugir dele no navio? Você é maluco. Não é interessante agora? Quem não conhece a Deus, dando aula para quem deveria estar dando aula de quem é Deus. Não é absurdo? E Jonas, queridos, Jonas nesse momento toma atitudes que ele não tinha pensado. Jonas achava que as consequências do erro que ele tomou refletiriam apenas em fatos pessoais para ele, só para mim. Os que estiverem aí no lado direito e esquerdo, quiserem vir mais para o centro, calor humano agradece. Eu tenho que confessar aqui, irmão, que a culpa é minha. O irmão está de mim que botar os plásticos ali, não sei quantas vezes. Disse: não bota não, mano. Não bota não, que não vai chover. Ele diz assim: é mesmo, pastor, é mesmo, pastor. Eu digo: eu acho que não vai chover mais não. Então agora vocês estão sofrendo porque eu não acreditei no plástico. Estou esperando um pouquinho para vocês se mudarem para o lado esquerdo. Sem nenhum problema. E aquele guarda-chuva ali está me fazendo lembrar do primeiro culto aqui na igreja. Ele foi assim. Mas algo interessante, né? Que quando construímos essa área nova, inicialmente pensou-se que iria ficar mais quente, mas pelo contrário, nós ficamos muito mais ventilados, né? E onde o vento frio não chegava, hoje está chegando. Domingo que vem você vem de paletó e gravata, um casaquinho bem bonitinho, né? As mulheres de taierzinho, né? Para vir bem vestido para a igreja. Agora quero ver se não vem. Voltemos então agora ao profeta Jonas.
Jonas, no seu terceiro equívoco, não pensou em levar a glória para Deus, mas Deus faz com que a glória chegue nele, no próprio Deus. E vocês sabem do incidente que Jonas diz: me joga no mar e eu vou lançar isso, eu vou estudar um pouco mais isso aqui, que é o ponto final. Mas Jonas coloca como solução a destruição dele, e os marinheiros disseram: não, 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 não. Mas o fato é que quando eles colocam Jonas no mar, no mesmo instante que as águas encobrem Jonas, o mar para. E eu queria chamar a sua atenção. Bom, agora para os versículos finais do capítulo 1. Versículo de número 16. Olha o que aconteceu com esses homens que não conheciam a Deus. Eles ficaram com tanto medo do Senhor que lhe ofereceram um sacrifício e lhe fizeram promessas. Deus agora estava sendo exaltado por aqueles marinheiros que haviam procurado seus próprios deuses sem resposta. Olha, cada um de vocês olha para o teu Deus, mas agora eles reconheceram que aquilo que Jonas fez era uma loucura, e que o Deus de Jonas deveria ser reverenciado, adorado. Que promessas esses homens fizeram, eu não sei, mas é bem provável que alguns deles disseram assim: vamos adorar o Senhor agora, vamos adorar o Senhor. A perspectiva de Jonas de que o ser humano pode fazer algumas coisas e tirar a glória de Deus é um grande equívoco. O preço disso é muito caro. Deus queria ser glorificado por Jonas em Nínive e não numa tormenta no meio do navio. Queridos, Jonas não era para passar por uma tempestade como essa, nem provocar medo e danos em vida de outras pessoas. Isso aconteceu porque Jonas decidiu, em vez de trazer a glória para Deus, ele trazer a glória para o seu povo. Jonas queria livrar o povo de Israel de uma possível invasão da Síria, a Síria contra Israel. Então eu não vou lá, como eu já falei ontem, domingo passado, eu não vou lá, eu não prego, Deus castiga, o povo é morto e nós estamos livres desses inimigos. Glória ao povo de Israel. Mas não foi isso que Deus permitiu. A glória é dele. E por fim, um equívoco muito sério na vida de algumas pessoas pode ser visto também nessa perspectiva do que aconteceu com Jonas. Deus não deseja punição. O coração de Deus, a vontade de Deus não é de punir, irmão. Deus não tem esse prazer. Pelo contrário, Deus diz: eu não tenho prazer na morte de ninguém. E o salário do pecado é a morte. Mas quando os marinheiros chegam para Jonas e perguntam: o que fazer para resolver essa questão? Qual é a resposta de Jonas? Eu sei que vocês não vão usar esse nome aqui. Vocês vão dizer assim: me joga no mar. Agora preste atenção: uma tempestade provocando ondas imensas. Uma situação que homens experimentados perceberam que a vida estava em jogo. Jogar uma pessoa nesse mar, sem bote, sem boia, sem nada, é o quê? Se você jogar contra a vontade da pessoa, é assassinato. Se você jogar porque a pessoa quer,
é o quê? Suicídio. E a proposta de Jonas foi essa: me deixa suicidar, me ajuda aí, me bota aqui na borda do navio e deixa eu cair nesse mar aqui, pronto, está resolvido. Deus quer me matar. O que Deus quer de mim é a minha morte. É como se Jonas tivesse dito assim: acabou para mim. E ele diz isso claramente. Se você pegar o texto aqui agora, no mesmo capítulo 1, que não vamos sair daqui, você vai perceber, versículo de número 12. E aí Jonas responde: vocês me peguem e joguem no mar, e o mar vai ficar calmo, pois eu sei, olha o que ele disse, eu sei que foi por minha culpa que essa terrível tempestade caiu sobre vocês. Por que é que tudo isso aconteceu? Ele não estava mentindo, não, estava certo. A culpa é minha. O problema é o conceito que ele tinha de Deus, na maneira que ele olha a solução. A solução é: Deus quer me matar, me joga no mar. Vamos adiantar logo essa brincadeira, tá certo? Você me loga logo, eu morro logo e está resolvido o problema. Pronto. Me dá esse 38 aí. Bom, pronto, está resolvido o problema. Parecido com isso. Que conceito maluco. Preste atenção. Deus tinha chamado Jonas, já que você conhece a história de Jonas, para pregar lá em Nínive, porque Deus queria salvar quantos em Nínive? Mais de 120 mil pessoas que não sabiam distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Deus queria salvar. Ele percebe uma coisa e ele joga para Deus. Eu estava lendo essa semana Salmo 9, Salmo 10, Salmo 11, Salmo 12. São chamados salmos de segurança. Mas se você perceber o começo desses salmos, você vai notar uma insegurança imensa. E no Salmo 10, Davi, quando ele fala, comentei até com a minha esposa, ele diz: Senhor, por que o Senhor está tão distante de mim? Por que o Senhor não ouve as minhas orações? Ó Deus, inclina os teus ouvidos para o meu lado. Ele está assim, o Senhor está botando a orelha para o outro lado. Bota a orelha para o lado de cá. E você inclinar o ouvido assim, como é? Quase que dizendo assim: o senhor está surdo? Bota a orelha mais para perto. Ouça, olha o que está acontecendo comigo. Eu tenho angústia de morte. O senhor não responde. E disse: como é que isso pode ser salmo, hein? Como é que uma pessoa faz isso para Deus? Isso está na Bíblia, isso é um salmo. Eu sei que quando eu vou orar para Deus, eu tenho que dizer: Senhor, você foi viajar, foi? Eu estou orando já aqui há 4 meses, o Senhor não manda nada. Será que a Bíblia me autoriza a fazer esse tipo de coisa? Quando a gente mede Deus pelo que sente, nós tomamos atitudes como essa de Jonas, por equívoco. Deus quer me matar. Não, Deus não queria matar Jonas, nem o matou. Deus queria que ele pregasse em Nínive. E quando ele fez aquela loucura de querer suicidar-se, porque lançasse naquele mar era suicídio, tanto é que os marinheiros se recusaram a fazer. E Jonas disse: não tem jeito, me manda. Os marinheiros pedem perdão a Deus e ajudam Jonas a ser jogado. No momento em que as águas o cobrem, Deus manda um peixe e faz: engole o rapaz, leva ele para Nínive, que é lá que eu quero ele. O que Deus queria de Jonas era a obediência e não a morte dele.
Mas na cabeça do profeta, a morte resolveria tudo. Não coloque o que você está sentindo como a realidade do que é vontade de ser de Deus. E aqui eu preciso ampliar um pouco mais esse conceito, porque a gente comete muito erro. Em particular, alguns irmãos de igrejas diferentes da nossa são tentados demais a fazer isso. Tem um desejo no coração de alguma coisa, e porque oram com aquele desejo, transformam ou dizem que aquele desejo é a vontade de Deus. Ou porque pensam de um jeito acerca de algo e colocam como se aquilo fosse de Deus. Isso é terrível. Isso é terrível. Porque coloca a postura de o ser humano, de alguma forma, está antevendo para o outro aquilo que pertence só a Deus, e aí os erros são absurdos. E eu já passei por erros absurdos. Aqui nessa igreja teve uma senhora cujo filho já mais de 20 anos subindo numa árvore. Ao cair da árvore, ele bateu com o pescoço em um dos galhos na queda e foi internado aqui nesse hospital que hoje é Esperança. E ele fraturou o pescoço. E duas mulheres de uma dessas igrejas entrou lá e chegou para essa senhora e disse, orou ali e disse: amanhã de manhã seu filho está curado e a senhora vai levá-lo para casa. Isso encheu o coração da mãe de quê? De esperança, de gozo, de alegria. No outro dia, às 4 horas da tarde, eu, pastor Sérgio, estava fazendo o funeral desse jovem. E agora? E a mãe me perguntou: pastor, Deus não disse ontem que ia curar? Por que ele levou meu filho de madrugada? Deus não disse nada. Duas irmãs, desculpem, irresponsáveis, disseram que gostaria que fosse, e colocaram na boca daquela mulher palavras que nunca saíram do coração de Deus. O que Deus quer, disse Jonas para os marinheiros, é que vocês me ajudem a morrer aqui, ó. Me ajudem a morrer, vá. Deus quer isso. Se vocês me ajudarem a morrer aqui, está tudo resolvido. Me lança aqui, eu morro e pronto. Acabou. Deus não queria isso. Grande equívoco. O que Deus quer de crente desobediente não é a desgraça desse crente. Claro que a sua desobediência, como nós já vimos, traz pela soberania e pelo poder de Deus a intervenção nele. Tempestades pode até acontecer, mas o que Deus quer não é que você morra. Deus quer que você se arrependa. Agora, se não houver arrependimento, vai haver juízo. Talvez porque Deus é onisciente, saiba todas as coisas, algumas pessoas ele não deu chance, porque ele sabia que as pessoas não iam se arrepender. Você não vai prejudicar mais o meu reino. Vem, sai daí. Assim, irmãos, o que Deus deseja da nossa vida é que nós o conheçamos cada vez mais. E eu comecei falando em se aproximar da Bíblia com seriedade. Quanto menos você conhece da Bíblia, menos você conhece acerca de Deus, e mais conceitos equivocados acerca de Deus você vai ter, e mais erros você vai cometer na tua vida. Jesus Cristo disse: sabe por que vocês erram tanto?
Vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Por que é que os crentes do século XXI estão cometendo tantos equívocos acerca de Deus? Porque ao invés de ler a palavra de Deus, estão gastando mais tempo ouvindo o que pessoas falam acerca da palavra de Deus. Pastor tal disse isso, pastor tal disse aquilo, bispo tal disse isso, bispo tal disse aquilo. Meu querido, o que é que a Bíblia disse? A Bíblia é a regra, o pastor não. Pastor, bispo, qualquer um deles que falar e não puder mostrar e convencer nas Escrituras, esqueça, bote de lado, não me convenceu. Porque a autoridade é da palavra. A palavra de Deus é que dirige. Jonas, com os seus conceitos, criou um Deus equivocado. Agora eu estou falando um Deus, porque desse Deus que Jonas criou não é o Senhor. Por isso, dessas intervenções de Deus, o Deus verdadeiro, para mostrar a Jonas quem eu sou. Você precisa aprender quem eu sou, Jonas. E ele aprendeu parte de quem Deus era na barriga do peixe. Lá ele orou, lá ele lembrou-se de que Deus era, lá ele se arrependeu, lá ele se humilhou e lá ele pede perdão. Isso que Deus quer. E quando isso acontece, meus irmãos, Deus restaura o profeta e restaura o crente. Jonas aparece em Nínive, todo melecado de peixe. Se você quiser algum perfume peixal, Jonas conhece muito bem. Não devia estar cheirando nada bem. Mas o que eu acho interessante é que quando Deus, depois de fazê-lo passar por toda aquela situação, Deus diz: agora vá para Nínive e cumpra a sua missão. Era isso que Deus queria do profeta. Deus o restaura. Deus não diz assim: você pisou na bola, gastou dinheiro com passagem errada, gastou um tempo no navio, trouxe problema. Não. Arrependimento, confissão, humildade, me perdoe, Senhor. Aceito. Vá fazer sua obra agora. É isso que Deus espera de mim e de você. Não importa quanto tempo você já perdeu na vida com equívocos acerca de Deus, mas se o Senhor está mostrando que você está equivocado acerca dele, não vale a pena viver em tempestade, meu querido, porque a tua tempestade prejudica você e prejudica quem está junto de você. Todos aqueles marinheiros e tripulantes daquele navio que estavam com Jonas foram prejudicados pelo erro de Jonas. Quando você é o que está sendo equivocado e agindo de uma maneira errada contra Deus, você, sua família, onde você trabalha, as pessoas que convivem com você vão sofrer as consequências dessa tempestade, mesmo sem ter nada a ver com ela. Deu para entender? Posso prejudicar muita gente, ou eu posso cair no fator Abraão. Qual é o fator Abraão? Em ti serão benditas as famílias da terra. Eu posso abençoar muita gente pela minha obediência e aplicação correta dos conceitos que Deus é nas Escrituras, ou eu posso trazer problema para muita gente, machucar o coração de muita gente, fazer muita gente infeliz e até dar prejuízo materiais para as pessoas pela minha desobediência como crente, porque o Senhor não abençoa filho ou filha desobediente. Lições preciosas aprendemos com Jonas. Veja, a mensagem de hoje foi bem diferente da mensagem do domingo passado. Tem muito mais coisas. Poderíamos passar aqui um mês inteiro sobre lições preciosas no profeta Jonas que Deus revelou para nós. Essa riqueza não é do livro de Jonas. Comecei e termino assim.
Essa riqueza é da palavra de Deus. Ela é rica sim em todo o seu conteúdo. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Deus deseja que nós sigamos a Ele em espírito e em verdade, sem equívocos, intencionais ou não. E para isso mudar, você tem que investir na palavra de Deus. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado pela Tua palavra que é abertamente por nós, que é livremente aberta e lida por nós. E nesta noite o Senhor nos falou ao coração da sua importância. E se quisermos prosseguir em Te conhecer, temos que buscar aquilo que o Senhor ordenou ser escrito acerca da Tua verdade, do Teu ser, do Teu agir, do Teu povo, do Teu reino. Dá-nos essa paixão pelo Teu Espírito de conhecer a palavra de Deus. Abre a nossa mente quando der a nos aproximarmos. Livra-nos desses equívocos, muitas vezes absurdos, que criamos e não refletem a verdade daquilo que Tu és e Tu fazes. Abençoa o Teu povo aqui na igreja. Abençoa com a Tua orientação. E pedimos também que o Senhor nos discipline, mesmo que seja com tempestade, se os nossos caminhos não estão sendo trilhados segundo a Tua vontade. Porque Tu disciplinas todo aquele a quem amas. E nós somos os Teus filhos e as Tuas filhas. Corrige, ó Deus, a nossa vida. Livra-nos de equívocos e ensina-nos a Te conhecer mais. Em nome de Jesus. Amém.